Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui. Hoje eu quero falar de um assunto que saiu agora esse ano 2020, acesso ao militar temporário ao PNR, que é o próprio Nacional Residencial, que é a moradia. Depois da vinheta a gente vai tirar essas dúvidas e esclarecer isso junto. Já chamo sua atenção, se você é novo por aqui, já seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque o YouTube vai entender que esse assunto é relevante, vai começar a informar mais pessoas sobre esse assunto. E claro, né, militar temporário, você sabe que é uma coisa que a gente está abrindo a cada dia. Bom, vamos lá, vamos pro assunto, vamos pro que interessa, porque eu me orgulho, né, porque hoje a gente tem visto que cada vez mais o militar temporário, eu como militar temporário, também tem buscado mais espaço nas Forças Armadas. E saiu essa decisão agora, essa semana praticamente, do acesso, né, do direito do militar temporário ter realmente ao PNR. Tá, Marcelo, vamos lá, e porque isso já tinha, né, o militar temporário, já conheço vários casos em que sargentos, oficiais tinham acesso até cabos a algumas moradias. Então, quando você está falando da novidade, calma, muita calma nessa hora, porque é novidade em que sentido? A legislação, ela não especifica em que essas moradias, né, esses PNR, essas residências ou apartamentos, que seja, elas são destinados para oficiais, sargentos de carreira. Tá? Militar no sentido genérico, mas o que acontecia na prática? Em muitos casos, em muitos quartéis, o militar temporário, quando dava entrada, ele era preterido. O que acontecia? Chegava um militar de carreira, um oficial ou um sargento de carreira e pegava a vaga daquele que tinha já feito a inscrição antes. Porque para vocês entenderem como funciona isso, pensa numa medida administrativa em que o militar se apresenta, seja sargento temporário, um cabo temporário, um oficial temporário, e cumpre todos os requisitos para ter direito àquela residência ou aquele apartamento da unidade. Aí o que acontece? Ele é publicado em boletim e se torna público, né? O princípio da publicidade. Ele começa a ocupar uma lista, uma classificação mesmo daquelas vagas e os militares que estão concorrendo para ocupar aquelas unidades. Aí o que acontecia muitas das vezes, chegava às vezes o militar de carreira e pegavam essas vagas e os militares temporários acabavam ficando para depois, ou seja, ficavam sem esse direito de vaga. Tá, Marcelo, não entendi. Então, vamos explicar, vamos botar na prática. Todo militar ele tem direito, todo militar ele vai ocupar uma unidade dessa? Não. Há requisitos e, óbvio, né, alguns militares eles abrem mão de ocuparem um PNR, mas em muitos casos, principalmente dependendo da guarnição, vou dar um exemplo, lá em Brasília é difícil, às vezes é caro pra caramba alugar um apartamento ou achar uma casa próxima ao quartel e muitas das vezes tem um PNR próximo em que atende a maioria dos militares daquela unidade. Então depende da guarnição, depende da realidade, mas a regra é quando a unidade tem realmente esses PNRs disponíveis para os oficiais, sargentos e às vezes até para cabos soldados, em alguns casos, eles podem sim se inscreverem para ocuparem essa unidade. Mas vamos botar na prática, porque o que acontece? E como saiu agora, o que estava acontecendo? E estava tendo uma desvantagem para quem era militar temporário. Não vou nem usar o termo discriminação, porque eu não gosto, não consigo entender aquele pessoal que se coloca como coitadinho. Enfim, não é o nosso caso, mas tinha uma certa desvantagem para quem era militar temporário. O que aconteceu? Eu vou explicar para vocês. Esse militar, né, esse oficial de carreira, ele ocupou a vaga em que o oficial temporário já tinha dado entrada, ou seja, ele já estava na frente para ocupar essa unidade. Aí chegou o comando e falou assim, não, vamos botar esse oficial de carreira, por ser de carreira, para ocupar, e o negócio não deu certo. E o militar temporário moveu uma ação na Justiça Federal lá de São Paulo, e que realmente estava reivindicando o direito, nada mais do que isso, ele não estava insatisfeito com a Constituição, não estava revoltado com o comando, nada disso, é uma coisa prática que ele estava ali sendo injustiçado e óbvio, né, se a gente segue de acordo com o que está previsto, quando você entra nas Forças Armadas não tem essa diferença aí se é militar de carreira, militar temporário, é uma coisa igual para todo mundo. E o que aconteceu? O Exército, obviamente, recorreu dessa decisão, saiu favorável na primeira e segunda instância, aí chegou a terceira turma recursal, que é o TRF3, e falou assim, não, vamos acabar com isso, realmente, o que está previsto na legislação, o militar temporário ele foi preterido e, inclusive, deu um dano moral para que o Exército pagasse esse oficial temporário. Isso aí é uma grande vitória, vamos dizer assim, porque acaba de uma vez por todas com essa discussão, né, em muitos casos que a gente vê desde o sul até o norte do Brasil, em que alguns casos militares, sargentos, oficiais
deixam de ocupar vagas por serem militares temporários. Então essa decisão foi favorável não só para o militar temporário, mas abre o que? Uma brecha de jurisprudência. Vocês estão entendendo? Então todo caso concreto em que tiver, que vocês conhecerem algum caso, né, ou que tiverem concorrendo, se vocês estiverem nesse caso, vocês podem usar essa decisão, ou então até mesmo assessorar o comando, porque o Exército teve que pagar um dano moral de R$16 mil, eu não vou ler a decisão toda aqui, porque é longa e grande, e não só deixou de pagar a parte do dano material, porque o oficial temporário, de tão boa fé, falou assim, não, eu não quero apresentar o quanto eu paguei de aluguel, as despesas com combustível, ele só realmente pediu que ele tivesse direito à moradia e o dano moral sofrido, porque acabou realmente tendo uma repercussão negativa ali diante do comando com esse militar. Eu quero passar o número da apelação, porque em muitos casos vocês podem ter interesse, é o 001142 dígito 82 de 2003.4.036121. Isso é do Justiça Federal, lembrando, então se quem tiver interesse em buscar mais informações, vai lá, entra no site da Justiça Federal, pega essa apelação, pega a decisão da terceira turma recursal que vocês vão ler na íntegra, isso aí. E com certeza foi uma vitória, eu queria compartilhar com vocês, porque realmente hoje o militar temporário tem buscado mais espaço, tem realmente trazido mais informações, e o Abrindo a Caixa Preta tem esse objetivo de trazer aqui para vocês o que é mais importante, o conteúdo de primeira. Tranquilo? Se você tem dúvida ou então sugestões, vai lá nos comentários, escreve lá, pô Marcelo, como é que funciona isso, esse caso, conheço um outro, que a gente vai trazer, vai buscar informação e vai compartilhar com vocês. Grande abraço e até a próxima.